Ora, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo de Dinheiro, onde nós tentamos ajudar a poupar, mas para investir. E particularmente investir com segurança. E você já vai ver porque é que eu disse esta parte do investir com segurança. Bem, antes de seguirmos, deixe-me fazer o disclosure, que é lembrar que este programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, Optimize, Bluecrow, Square Management, AppFip, que é a Associação do Setor, e o programa ainda tem ajuda à produção da Mel Empresas. Agora sim, vamos lá. Como você sabe, no dia 9 de novembro nós vamos estar no Porto e no dia 16 de novembro em Lisboa para fazer aquelas conferências a que já o habituamos. Conferências Optimize, com a colaboração de Acordo do Dinheiro. O que é que nós tentamos fazer? Levá-lo a refletir sobre a poupança e sobre o investimento. O problema é que, quando nós falamos em investimento, temos sempre a cautela de alertar para duas coisas. A primeira é, isto deve estar entregue a profissionais e não a amadores. O segundo ponto é, o investimento é para se fazer a longo prazo, 10, 15, 20 ou mesmo 30 anos. Primeiro ponto, porque é que é importante deixar isto para os profissionais? Por duas razões. Ou porque não temos conhecimento disso, ou melhor, não temos conhecimentos suficientes, ou então porque precisamos de estudar, ou seja, precisamos de tempo. Como dizia há pouco tempo o António Melo Campelo, todos nós temos formação para isto, que estamos aqui a trabalhar nesta matéria. O problema é que não temos tempo. E é preciso tempo para estar dedicado à análise das empresas. Até porque não são títulos, e vai ver isso a propósito das declarações de Warren Buffett. Bom, a segunda questão é precisamente nós precisarmos de olhar para aquilo de uma forma profissional. E não conseguimos fazer. Essa é a razão porque nós dizemos às pessoas para entregar isto aos profissionais. Em segundo lugar, e isto é muito importante nós percebermos, é que o mercado está cheio de informação sobre investimento. A questão é saber, essas informações, esses vídeos, esses influencers são credíveis? Bom, porque é que nós decidimos fazer o programa de hoje? Primeiro porque estamos mesmo à beira de regressarmos às conferências. Em segundo lugar, porque houve uma espectadora, e depois a que seguiu outra espectadora, dizer assim, Camilo, eu andei a ver uns vídeos no YouTube, realmente o YouTube hoje em dia tentou de mais alguma coisa, onde há pessoas de áreas que não têm nada a ver com a área financeira, que estão a fazer programas de investimentos. Bom, eu não me tinha apercebido, entretanto fui ver e realmente dei com isto. Pessoas que têm muito pouco conhecimento desta matéria, é verdade que isto não impede que nós não aprendamos. Mas o problema não é aprender. Aprender qualquer um pode aprender, porque o YouTube hoje em dia está cheio de muita informação e a net de informação credível. O problema aqui é perceber do assunto, ter experiência, ter trabalhado nesta área, porque não me venham com histórias. Ir para o mercado de capitais sem ter experiência do mistério é um erro. Bom, e o que é que me surpreendeu mais? Ver pessoas que não têm conhecimento nesta matéria falar em análise técnica, análise fundamental e por aí adiante. E a pergunta da espectadora e depois do espectador era, bom, tudo isto é credível? Bem, eu não lhe vou dar resposta sobre isto. Agora, uma coisa é certa. Quando nós começamos a ouvir falar, como dizia uma vez o analista de bolsa, quando o chofer do táxi começa a falar em investimentos, alguma coisa está mal. Bem, onde é que isto me leva? Ao aconselhamento, precisamente. Qual é a melhor fonte de informação nesta matéria? Primeiro, nunca se esqueça que o nosso aconselhamento é confie nos profissionais. Mas se você quiser arriscar, e este é que é o ponto, arrisque por sua conta e risco, mas pelo menos estude. E não é só ouvir vídeos porque alguns não são credíveis. Olha, quer ver? Há muitos anos que eu sigo uma pessoa que é uma espécie de oráculo dos mercados financeiros que dá pelo nome de Warren Edward Buffett. Se quiser, estamos habituados a conhecê-lo por
o Warren Buffett. E ele tem vários momentos importantes neste processo, nesta aprendizagem de como lidar com o mercado de capitais. Uma dessas tiradas de Warren Buffett é numa entrevista à CNBC, que você vai ver aqui. Ele diz: bom, você conhece algum economista famoso, eu diria mesmo prémio Nobel, que tenha ficado rico por aconselhar a compra e venda de ações? E ele dá o exemplo do Keynes. Veja aqui acima, que eu já volto. All of these economists with 160 IQs that spend their life studying it, can you name me one super wealthy economist that's ever made money out of securities? No. I mean, just go down the list. No, Keynes actually, in his early years, tried to make money in stocks by predicting what business would do, and he gave it up. And then he went over to a Graham-type approach. I mean, it's very interesting to read his history on this, because he thought he could, by looking at various economic variables, pick what he called the credit cycle and make a lot of money. And he went broke a couple of times in doing it, had to borrow from people. And then he settled on buying good businesses cheap that he understood and concentrating his investments. And he did very well. It's an interesting history. But if you look at the whole history of them, they don't make a lot of money buying and selling stocks, but people who buy and sell stocks listen to them, which is, I have a little trouble with that. Está a ver? O problema é este. É que isto não tem a ver com QIs. Não tem a ver com ser muito inteligente, pouco inteligente. Eu já lhe expliquei aqui uma vez que houve um conjunto de prémios Nobel ligados a um fundo de investimento que no final dos anos 90 quase deram cabo do mercado de capitais. O seu fundo foi mesmo à falência. Portanto, isto não é uma questão de ser inteligente ou não, de QIs. É uma questão de perceber o funcionamento dos mercados. E se há algum conselho que eu te posso dar, aqui é este. Warren Buffett várias vezes explica duas coisas. A primeira é o investir nos mercados é para o longo prazo. Quando você compra, deve ficar com aquelas ações. É óbvio que há exceções a esta regra. Mas no vídeo seguinte você vai perceber o que é que ele quer dizer com isto. A uma certa altura, numa entrevista, ele explica que quando começou a investir, com 11 anos, investiu 114 euros numa determinada ação, numa determinada empresa. E diz ele, se eu tivesse investido em empresas cotadas no S&P, o índice S&P 500, eu teria neste momento $400,000. Veja lá o vídeo. Está ali a simplicidade. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942, shortly after Pearl Harbor. I spent $114.75. Three shares, $114.75. If I put that 114 into the S&P 500 at that time and reinvested the dividends, think of a figure as to what it would be worth today. Oh man! Well, it's okay. But I just want your audience to think for a second. Okay. The answer is about $400,000. Está a ver? Mas qual é o ponto aqui? E porquê é que eu estou a citar tanto o Warren Buffett? A questão não é se é inteligente ou não. A questão é perceber o funcionamento dos mercados. E uma das coisas que nós temos repetido aqui frequentemente, o Francisco Louro, o Pedro Lino, nós próprios, é quando se investe numa empresa, quando se investe em bolsa, nós não estamos a investir em títulos, em ações. Nós estamos a investir numa empresa. Ou seja, no que essa empresa é capaz de criar riqueza para depois distribuir dividendos. E precisamente por esse processo de criação de riqueza ir-se valorizando em bolsa. Aquele exemplo que dava há bocadinho do Warren Buffett de o investimento de 114 euros passar a valer 400.000 ao fim daquelas décadas tem a ver com este processo contínuo de valorização das empresas. E repare, isto não pode ser olhado para o curto prazo, estilo day trading. O próprio Warren Buffett explica que é uma reduzidíssima margem de pessoas que faz day trading e que ganha dinheiro. Aliás, ele até faz uma paródia quando diz assim, bom, há tanta gente aí a falar como ficar rico, como investir em ações, como ganhar muito dinheiro. E a pergunta mais evidente que Warren Buffett faz e que nós devemos deixar para você fazer é esta. Aquelas pessoas que andam a vender livros e cursos e vídeos a dizer como ficar rico, sinceramente, se elas fossem ricas, estavam a vender livros por 10 ou 15 euros, ou então a fazer vídeos, ou fazer cursos.
onde ganham o quê? 100, 200, 300 euros por cada curso que vendem? Não. Essas pessoas estavam riquíssimas. Pergunta para esse lado. Você conhece alguma pessoa rica a fazer isto? Isto não é uma pergunta minha, é uma pergunta do Warren Buffett. E, portanto, são estes pormenores a que nós temos que dar atenção. Quando estamos a comprar títulos, não estamos a comprar títulos, estamos a comprar empresas. E nós temos que ser capazes de analisar essas empresas. Ora, é preciso recorrer à análise técnica fundamental, isso é que é a solução? Não, é preciso ter bom senso. E já agora, se você quiser mesmo insistir nisto, de todos os livros que o Warren Buffett já falou, há 2 que vale a pena você ler para ver se fica a perceber um bocadinho mais sobre o mercado de capitais. Olha, um que fez diferença na minha vida também é O Pequeno Livro do Investimento, The Common Sense of Investing. É escrito por um senhor chamado John Bogle, foi o fundador de vários fundos de investimento, já morreu, que explica que é uma das autoridades nesta matéria. O segundo livro, que para mim é o mais importante de todos, chama-se The Intelligent Investor, o investidor inteligente, também há uma versão em português. E este foi escrito pelo senhor Benjamin Graham, já tem várias décadas, e como o Warren Buffett costuma dizer, isto mudou a sua perspectiva de como investir no mercado de capitais. Como olhar para as empresas, como perceber que estamos a investir num negócio, numa empresa e não nos títulos. E, portanto, este conselho é que eu deixo. Se apesar de tudo quiser arriscar, mas mesmo não querer arriscar, perceber como funciona o mercado de capitais e o que é o investimento, leia estes 2 livros, particularmente este último. E porquê é que eu digo particularmente este último? Como eu já lhe contei aqui, eu também tenho um portfólio de ações. Não me dedico àquilo regularmente, mas investi naquelas ações há cerca de 15 anos. Ora, como tinha cometido os primeiros erros, como cometeu Warren Buffett nos anos 90 a investir em bolsa e perdi dinheiro, resolvi ir estudar. E um dos livros que fez diferença na minha vida foi este, The Intelligent Investor. Portanto, se você quiser, apesar de tudo, investir sozinho, ou mesmo que queira confiar nos profissionais para fazer investimentos, olhe, leia este livro primeiro. É a forma de perceber o funcionamento do mercado de capitais. Como lhe disse no início deste programa, este programa está a ser feito precisamente porque nós estamos à beira, estamos nas vésperas de 2 conferências que fazemos regularmente. Primeiro no Porto no dia 9, depois em Lisboa no dia 16, e no âmbito dessas conferências o que é que nós fazemos? É chegar o mais próximo das pessoas. Para poder fazer o quê? Para poder fazer aconselhamento. São momentos em que as pessoas podem colocar as suas dúvidas, em que nós tentamos ajudar a proceder a uma análise daquilo que é a estrutura de gasto das pessoas, a poupança que podem fazer e onde é que podem investir. Mas também já conhece a nossa filosofia. Confiar nos profissionais e não fazer investimentos, muito menos day trading, fazer investimentos para o médio e para o longo prazo. Olha, foi o pé de meia desta semana de Intelligent Investor, se assim se pode dizer. Não esquecer que o pé de meia é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com a Blue Crow, com a Optimize, com a Square Management, que gera fundos de investimento imobiliários, a APFIP, que é a Associação do Setor, e ajuda à produção da Meo Empresas. Fique bem, nós voltamos na próxima segunda-feira às 12 horas.